amigos, na reflexão da semana passada, do programa passado, nós comentamos que durante o estudo da mensagem de Dr. Bezerra, na hora que ele fala sobre a vinda das estrelas luminíferas pós-Revolução Francesa, que iríamos apresentar o texto do Espírito Humberto de Campos, que escreve através de Chico Xavier, esse encontro emocionante que se dá na espiritualidade superior, entre as esferas superiores e a Terra, para preparar a era da regeneração. E nós vamos ler esse texto de Humberto de Campos, que assina como Irmão X, e esse texto está escrito no livro Cartas e Crônicas de Irmão X, então pela Federação Espírita Brasileira, com o título Kardec e Napoleão. Começa assim Humberto de Campos. Logo após o Brumário é o mês de outubro, novembro, lá na França, lá em 1799, reuniu-se, porque foi na época de Brumário, foi quando Napoleão se tornou cônsul, né? Ele se fez primeiro cônsul da República Francesa. Na noite de 31 de dezembro, então na passagem de ano, no coração da latinidade das esferas superiores, uma grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes, para marcar a entrada significativa do novo século, se reuniu. Vejam, gente, quantas pessoas se reuniram ali, quem se reuniu ali. Antigas personalidades de Roma Imperial, pontífices são papas, guerreiros das Galhas, franceses, figuras notáveis da Espanha, ali se congregavam diante do expressivo acontecimento. Legiões dos Césares, os imperadores, com seus estandartes, falange de batalhadores do mundo gaulês, franceses, da época dos Césares, pioneiros da evolução hispânica da Espanha, associados a múltiplos representantes da América, guardavam linhas simbólicas de posição de destaque. Mas não somente os latinos se faziam representados nesse grande conclave. Gregos ilustres, lembrando as confabulações da Acrópole gloriosa, israelitas famosos, eslavos, germânicos, vultos da Inglaterra, sábios chineses, filósofos hindus, teólogos budistas, sacrificadores das divindades olímpicas, renomados sacerdotes da Igreja Romana, continuadores da Maomé, ali se mostravam como em vasta convocação de forças da ciência, da cultura, da humanidade. Humberto de Campos está narrando então o encontro de todas as pessoas que passaram pela humanidade em todas as épocas que foram importantes. No concerto das brilhantes delegações que ali se formavam, com toda a sua fulguração, surgiam espíritos de vários batalhadores do progresso, quer dizer, que já estiveram na Terra e que voltariam à lição da carne, ou que acompanhariam esse momento em que a ignorância e a miséria iria ceder fase a uma laboriosa preparação para uma nova era de fraternidade. E nesse deslumbrante espetáculo de espiritualidade superior, com a refulgência de suas almas, achavam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fénelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, Vicente de Paula, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, Bossuet, Spinoza, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascal, Swedenborg, Dante Alighieri, para mencionar apenas alguns heróis e paladinos da renovação terrestre. Foi trazido para aquela reunião espiritual espíritos que já vinham ajudando a Terra a evoluir. E também, em planos menos brilhantes, encontravam-se naquele recinto maravilhoso trabalhadores de ordem inferior. Veja como que é a misericórdia de Deus. Ele vai trazer luz para a Terra, mas quem vai receber a luz é quem está em trevas. Então vão ser trazidos espíritos que também participam da evolução da Terra, mas que não estão iluminados, que não participaram da maneira como deveriam. Então ele vai citar aqui muitos dos ilustres guilhotinados da Revolução, como Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre, Danton, Madame Roland, André Chenier,
Bailly, Camille Desmoulins e grandes vultos como Voltaire e Rousseau. Depois da palavra lápida, aí vai contando o nosso Humberto de Campos, ele vai narrando. Depois da palavra lápida de alguns orientadores eminentes naquele salão iluminado, invisíveis clarins soaram na direção do plano carnal. Então eles estão lá no mundo espiritual, em esferas superiores, fazendo essa reunião, e clarins invisíveis começam a soar em direção à Terra. E em breves instantes, no seio da noite, que velava o corpo ciclópico do mundo europeu, emergiu sob a custódia de esclarecidos mensageiros um reduzido cortejo de sombras que pareciam estranhas e vacilantes. Começam a chegar pessoas, confrontadas com aquelas feéricas irradiações daquele palácio festivo, eram espíritos escuros. Era um grupo de almas ainda encarnadas, que, constrangidas por aquela organização celeste, remontavam aquela vida espiritual para reafirmar compromissos. Estavam reencarnados aqui na Terra em compromissos. À frente vinha Napoleão, que centralizou o interesse de todos. Era bem o grande corso, com seus trajes habituais, o seu chapéu característico, recebido por aquelas diversas figuras da Roma Antiga que se apressavam em lhe oferecer apoio, auxílio. O vencedor de Rivoli, porque Napoleão já estava integrando toda aquela França, né? Ocupou radiosa poltrona que de antemão lhe prepararam. E entre aqueles que o seguiram na singular excursão, encontravam-se autoridades respeitadas, que vinham ali, que estavam reencarnadas. Beethoven, Ampère, Fulto, Faraday, Goethe, João Dalton, Pestalozzi, Pio VII, espíritos que já estavam na Terra na missão de ajudar a construção dessa era nova. Além de outros campeões da prosperidade e da independência do mundo. Acanhados no veículo espiritual que prendia a carne terrestre, quase todos os recém-vindos banhavam-se em lágrimas de emoções. Então eles chegaram em sombras, encarnados, desvinculados temporariamente do corpo físico, se encontraram com aquela luz espiritual e quase toda a maioria se banhou em alegria, em lágrimas de emoção, menos Napoleão. O primeiro cônsul da França, porém, trazia os olhos enxutos, não obstante a extrema palidez que lhe cobria a face. Recebendo o louvor de várias legiões, limitava-se a responder com acenos discretos, parecia que estava na terra, encarnado, né? Quando os clarins ressoaram, de modo diverso, como se pusesse a voar para os cimos, no mundo, no rumo do imenso infinito. Então agora, aquele som daqueles clarins não era em direção à terra, era em direção aos céus. E imediatamente uma estrela de luz, à maneira de ponte elevadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplandecentes. Aqueles espíritos iluminados, em alcançando o solo delicado, eram astros que se transformavam em seres humanos, nimbados de claridade espiritual, nimbados de claridade celestial. E dentre todos, um deles avultava em superioridade e beleza. Trazia uma tiara rutilante que brilhava ali na cabeça, como aureolário de bênçãos, o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra, guardava um cetro dourado a recamar-se de sublimes cintilações. Musicistas invisíveis, através dos zéfiros que passavam apressados, prorromperam num cântico de hosana sem palavras articuladas. A multidão mostrou profunda reverência, ajoelhando-se muitos dos sábios, muitos dos guerreiros, artistas, pensadores, enquanto todos os pendões dos vestilários arriavam, silenciosos em sinal de respeito diante daquele ser. Foi então que o corso se pôs em lágrima, e levantando-se com dificuldade na direção daquele mensageiro de luz, postou-se genuflexo diante deles. O celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu-o de pronto,
procurava abraçá-lo, quando o céu pareceu se abrir-se diante de todos, e uma voz enérgica, forte como a ventania, veludosa como a ignorada melodia de uma fonte, exclamou para Napoleão, que parecia atemorizado, e disse-lhe: irmão e amigo, ouve a verdade. Era o espírito da verdade, que dialoga com Napoleão naquele momento, lembrando que ele fora César. Diz assim: César ontem, hoje um orientador, rende o culto de tua veneração ante o pontífice de luz, e apresenta-lhe Allan Kardec, que vai reencarnar aquele espírito de luz e vai receber o nome de Hippolyte Léon Denisard de Vaio, e vai ficar conhecido para a posteridade como Allan Kardec. E diz então o espírito da verdade para Napoleão: renove perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra. E aqui então, neste momento, o espírito da verdade começa a traçar todas as dificuldades morais de Napoleão como César, a sua vaidade, o seu orgulho, a sua arrogância, o seu poder, dizendo que seriam os grandes escolhos que ele iria encontrar no caminho, a ânsia do poder que ele teria, e pedindo a ele que deixasse tudo de lado, para que se expressasse a vontade do Senhor naquele momento, naquela circunstância da vida, dizendo a Napoleão: unge-te de coragem para governar sem ambição, reger sem ódio, recorra à oração, recorra à humildade, para que não te arrojes ao precipício da tirania e da violência, como fazia como imperador. Você foi indicado para consolidar a paz e a segurança necessárias ao êxito do abnegado apóstolo. Tá vendo? Eles estão convidando um César, o Espírito da Verdade está convidando um César endividado a consolidar a terra para o trabalho do mensageiro do Senhor. Ele vem se redimir de suas dívidas, instalando o terreno propício para a instalação de um terreno novo. No entanto, ele tem todas as tendências da alma humana de falir. Então o Espírito da Verdade insiste com ele: não te fascines pela vaidade, que buscará te coroar a fronte. Lembra-te de que o sofrimento do povo francês, perseguido pelos flagelos da guerra civil, é o preço da liberdade humana que deves defender até o sacrifício. Não te macules com a escravidão dos povos e fracos e oprimidos, nem enlameie os teus compromissos com exclusivismo, com vingança. Recorda que renasceste para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus. Então, ali naquele momento, diz Humberto de Campos que o Espírito da Verdade conclama o espírito de Napoleão para fazer o seu trabalho, único e simplesmente de preparar o solo para que fosse instalada na pátria, no universo, no mundo, se fosse instalada esse terreno novo da era da verdade, da era da consolação. E diz para ele: se honrares as tuas promessas, terminará a tua missão com o reconhecimento da posteridade e escalarás horizontes mais altos. Mas se as tuas responsabilidades forem menosprezadas, sombrias aflições amontoar-se-ão sobre as tuas horas, que passarão a ser gemidos escuros em extenso deserto no futuro. Dentro desse novo século que se inicia, começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra. Cânticos de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX. Enquanto o Espírito da Verdade, seguido por aquela corte resplandecente de espíritos iluminados, voltava para as esferas superiores, o apóstolo, que seria Allan Kardec, sustentava Napoleão nos braços, levando-o de volta ao seu corpo até religá-lo para que ele acordasse no próprio leito na terra. No dia 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia no abençoado lar de Lyon. Mas o primeiro cônsul da França, assim que se viu desembaraçado das influências benéficas e protetoras do espírito de Allan Kardec e dos seus cooperadores, retomou pouco a pouco a sua integração com a carne e proclamou-se imperador no dia 18 de maio de 1804, ordenando ao Papa que viesse coroá-lo. Napoleão
convertendo celestes concessões em aventuras sanguinolentas, foi apressadamente situado pelas esferas superiores por determinação do alto, na curativa solidão da ilha de Santa Helena, onde teve de esperar a sua morte. Enquanto Allan Kardec, apagando a própria grandeza, na humildade de um mestre-escola, muitas vezes atormentado e desiludido como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença de luz para o mundo inteiro. Caros irmãos, vivemos a era do Consolador. Não há encontro da luz com as trevas sem o encontro da nossa escuridão, com a ânsia e a necessidade da nossa ascensão. Vamos aproveitar essas mensagens vigorosas, essas mensagens que são iluminativas, esses recados de luz que estamos recebendo para este momento tão importante que a Terra está vivendo, esta hora de expectação, esta hora de transição. E nunca houve uma transição tão nítida. A Terra parou para ouvir o que Deus está querendo nos dizer. Não há nenhuma praga no ar, não há nenhuma punição no ar. Há uma palavra divina nos convidando a lembrar que chegou a hora da promulgação da lei do amor, para que ela se estenda sobre toda a terra e para que o amor vença o mundo, para que todos nós possamos viver num mundo em paz, que é o que todos desejamos. Muita paz.